O vídeo de hoje é a terceira resenha de uma obra de Gogol, o escritor ucraniano, aqui no canal. E eu quero que você perceba o percurso de leitura que eu pensei, aqui para o canal. Então, primeiro nós falamos de Almas Mortas, seu romance mais importante, uma obra que, apesar de ter um tema muito original, ela é uma narrativa realista. Por quê? Porque ela fala de uma situação ali de servidão na Rússia, Então ela faz a crítica a esse sistema de servidão russo, que é muito parecido, ou era muito parecido, com a escravidão aqui no Brasil, tem pouca diferença entre servos e escravos. Aí, em seguida, a resenha que eu optei por fazer foi de O Capote, um conto muito importante, muito inovador para a literatura russa e considerado por Dostoiévski um marco da literatura russa. E ele chegou a afirmar em um texto que os escritores russos tinham vindo todos de O Capote de Gogol, Por quê? Porque era uma narrativa muito original para a época. Recomendo que você veja o vídeo, tem vídeo, eu vou deixar o link, mas como que ela era? O Capote começa mais realista, mas depois, surpreendentemente, vai ficando mais fantástico. E por fim, o conto de hoje, chamado O Nariz, para mim ele é totalmente fantástico, ou, como preferem alguns pesquisadores, uma narrativa do absurdo. Então, é interessante você perceber como muitos escritores, bons escritores, excelentes escritores, eles não seguem um único tipo de narrativa, Eles estão o tempo todo experimentando. Claro que eles têm marcas pessoais, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, a gente aprende a identificar essas marcas, Mas as narrativas, elas podem ser muito diferentes uma da outra, Assim como os temas, claro, Ele não vai escrever, é muito difícil o escritor escrever sempre sobre o mesmo tema. O Nariz, ele está nessa mesma seleção de 5 contos de Gogol, da editora 34, e foi esse mesmo livro que eu usei para resenhar O Capote. Então, se você adquirir, você tem O Capote, O Nariz e outros contos também. E O Nariz, ele também se passa, como O Capote, em São Petersburgo, onde Gogol morou vários anos, já que a Ucrânia, ele nasceu na Ucrânia, depois é que ele vai para São Petersburgo, mas tudo ali era o Império Russo, E O Nariz foi publicado em 1836. Do que fala? Conta a história de um barbeiro chamado Ivan, que um belo dia ele vai tomar seu café da manhã, E quando ele corta o pão ao meio, um pão que a mulher tinha acabado de tirar do forno, O que ele encontra? Um nariz. É um susto tremendo, mas o pior é que ele reconhece que o nariz é de um de seus clientes, um funcionário ali importante da burocracia russa chamado Kovalyov. Bem, a mulher ficou horrorizada e o barbeiro fica desesperado, imaginando que ele tinha então cortado o nariz do tal cliente enquanto ele tinha feito a sua barba. E aí o que ele faz? Ele resolve dar um fim no nariz, a mulher fala que não quer esse nariz aqui e tal, só que obviamente não é tão fácil assim ele dar um fim em um nariz. E a partir daí acontece uma coisa muito diferente, que é o nariz ganha vida própria, se torna conselheiro de Estado, enquanto o Kovalyov, ele tenta recuperar essa parte tão importante do seu corpo, que era o seu nariz, que ele tinha perdido, Então, esta é a trama do conto.
É um texto curto, de pouco mais de 30 páginas, né? Mas que nos mostra a versatilidade de Gogol enquanto escritor, né? Usando a sátira e o grotesco. E isso também vai ser influência para muitos outros escritores russos depois dele. Então, não é só o capote, o nariz e toda essa narrativa que ele traz, né, vai ser influenciadora. O Gogol, ele está o tempo todo ironizando uma ordem estabelecida, criando situações absurdas, né? Principalmente relacionadas ao funcionalismo público russo, que, se você lê muita literatura russa, parecia que dominava a sociedade daquela época. O Gogol podia escrever, então, contos de crítica social em que o nariz assume um cargo importante na política, ali no funcionalismo, sem que ninguém o questione. O que em última análise, né, significa que os importantes podiam ser qualquer pessoa, mesmo que ela não tivesse preparo ou aptidão para exercer o cargo que exercia. Tão absurdo como um nariz ter um cargo, né, nesse funcionalismo. Uma curiosidade é que no primeiro original, o Gogol imaginou que a perda do nariz seria um sonho, mas depois, influenciado pelo poeta Pushkin, ele resolve então optar por ambientar o nariz como algo que aconteceu, né? É lógico, é uma ficção, né? Mas ele ambienta como uma história do cotidiano, aliando o banal do cotidiano ao grotesco. E claro, gente, isso deixou os críticos literários da época completamente perdidos, né? Sem saber como classificar tal obra e reclamando que o Gogol, ele fazia uma espécie de literatura baixa, né? Uma literatura que não era erudita. Por quê, né? Porque ele trazia a linguagem da rua. E isso também é confirmado pelo teórico russo Bakhtin, na medida que, quando ele analisa a obra do Gogol, a partir da cultura popular de base cômica, né? Então, o Bakhtin, toda a visão do mundo de Gogol, né, para ele, vem da cultura cômica popular, do que acontecia nas praças públicas, nos teatros também, que aconteciam muito nas feiras, né, aqueles teatros também, teatros de rua. Então, essa é a grande inovação de Gogol, né? Ele traz isso para a literatura russa. Por isso, eu recomendo que você leia o Nariz e se divirta e não se preocupe com mais nada, né? Eu acho que é um pouco isso a intenção do Gogol com esse conto. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar seu like, comentar, pedir resenhas. Eu faço com muito prazer. Até o próximo post.